Nós estávamos abordando aqui no programa Equilíbrio e Saúde pedras nos rins. E eu estava falando com o doutor Luciano sobre como diagnosticar o tamanho de cálculo. Importante talvez a gente dizer, tamanho de cálculo é documento na dor? Não, o tamanho, geralmente fala, às vezes o cálculo menor dá muito mais dor do que o cálculo maior. O que vai depender da dor do paciente, é claro, cada um tem uma intensidade de dor, cada um sente a dor de alguma forma. Mas geralmente o que vai determinar a dor é o quê? É o local que esse cálculo está passando. Então vamos supor, se o cálculo estiver parado no rim, um cálculo de 3 centímetros, muitas vezes o paciente nem vai ter dor. Ao contrário, às vezes um cálculo de 4 milímetros descendo o canal, estando no ureter, ele pode dar uma sintomatologia que o paciente muitas vezes tem que ser submetido a algum procedimento para aliviar simplesmente pela dor dele, porque é uma dor extremamente aguda. Então, o tamanho do cálculo não prediz a quantidade de dor, ou seja, não há uma relação, quanto maior o cálculo, maior a dor do paciente. O que vai contar é realmente a localização que esse cálculo vai estar no sistema urinário e se ele está em migração ou não, se ele está obstruindo a passagem. Às vezes a gente até pega pacientes com cálculo de 2 milímetros, que pode acontecer, que ele tem uma sintomatologia muito maior do que um paciente com cálculo de 1 centímetro dentro do rim, que migrou, alguma coisa assim. Que às vezes chega no consultório trazendo aquela pedrinha, olha, ele me fiz xixi isso aqui. Nossa, um negócio enorme que você fica pensando, como que não doeu? É verdade, né? Você olha para o paciente e fala, nossa, como é que você eliminou isso? E ao contrário, você leva um paciente a um procedimento endoscópico, retira um cálculo que você olha e fala, não acredito que é isso que está causando a dor no paciente. Acho que é importante a gente colocar aqui o que é ureter, que nós falamos em ureter, né? Nós temos o rim, que é um órgão, e entre o rim e a bexiga, nós temos o ureter, que é o canalzinho por onde passa a urina que leva para a bexiga. E depois o outro canal que é a uretra. É importante saber o que é, né? Com certeza. Que nem todo mundo sabe. E como que existe algum tratamento clínico para isso? Geralmente o tratamento clínico para calculose urinária, a gente vai abrir mão quando nós sabemos a causa, o que está causando esse cálculo no paciente. Então, dependendo do tipo de cálculo que esse paciente tiver, a gente tem cálculo de oxalato de cálcio, tem cálculo de ácido úrico, tem cálculo de estruvita, dependendo do que for composto esse cálculo, existe um tratamento para prevenção. Até existem casos em que você fazendo o tratamento clínico, há a regressão ou a dissolução do cálculo. São casos mais raros, mas pode ocorrer. Mas o tratamento clínico geralmente ele visa a prevenção para a não formação de novos cálculos e não realmente para o tratamento para dissolução. A dissolução é um pouquinho mais, assim, é mais sorte muitas vezes do paciente conseguir a dissolução com o tratamento clínico. Mas o tratamento clínico ele existe para a prevenção da formação de novos cálculos. E como é que eu vou saber o tipo de cálculo que é? Existe algum exame de sangue ou de urina? Ou eu tenho que ter o cálculo na mão para saber? Não, a gente tem os exames que se chama prova de PAC, que é um exame você vai dosar vários eletrólitos, tanto na urina quanto no sangue, e ver a quantidade desses eletrólitos, ver qual que está aumentado, e com isso você muitas vezes consegue chegar a algum diagnóstico, mas o mais importante às vezes é você levar realmente o cálculo que o paciente eliminou, que foi operado, encaminhar para o laboratório e fazer o diagnóstico. O laboratório vai analisar e dizer do que aquele cálculo é formado. Então, mas se eu tiver, vamos dizer que, aliás, na minha experiência, acho que 90% é oxalato de cálcio. Isso muitas vezes não quer dizer, eu tenho que fazer uma urina de 24 horas para ver se é aumento de oxalato, se é aumento de cálcio na urina, né? O cálculo, assim, o que vai acontecer? O cálculo em si, encaminhando para o laboratório, nós vamos ter o diagnóstico do que ele é formado. E o exame da prova de PAC, que são os exames que a gente faz laboratoriais, eles vão ajudar a dizer, esse paciente está com alteração nesse eletrólito, ou seja, no cálcio, está com aumento do valor do cálcio, uma diminuição do valor do ácido cítrico. Então, essas alterações que vão falar qual o tratamento que nós vamos dar clínico para esse paciente, ou se ele precisa ou não. Mas a maioria das vezes você tem o paciente com um cálculo, seja ele, que a maioria é de oxalato de cálcio, e você tem todos os exames normais. E aí o paciente pergunta, mas por que eu tenho cálculo? Muitas vezes é por falta de ingesta de líquida. Então, que eu acho que é uma das coisas mais importantes também, hoje, né? Pensa-se que 70% da formação do cálculo ocorre por quê?
pela hipersaturação da urina, que é o quê? Aquele paciente que toma um copo de água de manhã, vai tomar outro copo no final do dia e passa o dia inteiro tendo uma micção ou duas com a urina super concentrada, aquela urina que muitas vezes fala, eu tô com a urina escura. Não é que a urina está escura porque está sangrando ou alguma outra coisa, a urina está escura porque ele não toma líquido. Porque não dilui, né? Não dilui. E o que você acha? Pode ser só água? Tem que ser só água ou pode ser outros líquidos? Não, a gente dá preferência à água porque ela não vai ter nenhum corante, não vai ter nenhuma outra substância. Mas a gente sabe que pedir para uma pessoa que não está acostumada a só tomar água, ela não vai tomar 2 litros de água. Assim, um suquinho aqui. Então, assim, hoje, eu particularmente falo para o paciente que ele tem que dar preferência de tomar mais água, mas ele pode tomar chá, pode tomar suco, de preferência suco natural, pode tomar, na verdade, assim, ingerir líquidos à vontade. Crianças, por exemplo, você vai mandar tomar água, eles muitas vezes não querem. Não, criança é um complicador, é você falar para a criança, você tem que tomar 2 litros de água por dia. Ela não dá, vai né? tomar. No Então, máximo, pelo menos, se tomar refrigerante um pouco, depende qual, ainda dá para... né? De preferência refrigerantes não derivados de cola, porque geralmente tem... Na composição deles tem fosfato, isso às vezes pode ajudar a formar cálculo. Então, geralmente... E sem tinta, não é? E sem tinta, sem aqueles os Tangue, uvas, essas coisas, aí é ruim, né? É ruim, porque eles têm muito corante, esses corantes a gente sabe que propiciam a formação do cálculo. Então, assim, o melhor é a gente falar para ingerir líquidos dando preferência à água, porque se você falar só tome água, não vai dar certo.